Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você está chegando aqui agora, eu sou a Ângela e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha ida de 3 dias para Santiago do Chile. Bom, vamos começar com os preparativos, né? Vamos falar da passagem de avião, dos cartões, do chip, do seguro viagem e do transfer, né, que eu tive lá. E do hotel também, né? Então, primeiramente, passagem de avião. Eu comprei com a Latam, eu comprei em dezembro do ano passado, 2024, e eu fui viajar em 21 ou 22 de março desse ano, né, 2025, e voltei, né, no domingo. Eu saí daqui numa sexta-feira e voltei para casa num domingo. Então, 3 diazinhos. Cheguei lá de manhã, consegui aproveitar e tal, e voltei para casa no domingo à noite. Eu moro aqui em São José, né, na Grande Florianópolis, então aqui em Florianópolis tem voo direto para Santiago do Chile, o que facilita muito, acaba sendo bem mais rápido, não precisar ter que fazer uma escala em São Paulo. Na época eu paguei a passagem em torno de uns 1.300, mas antes disso ela estava em torno de uns 800, só que eu não consegui comprar porque eu precisava que meu cartão virasse, né, para poder pagar a fatura e daí comprar a passagem mais barata, e nessa de eu aguardar, depois do dia 4, ela acabou aumentando o valor. Mas enfim, aqui ainda você consegue encontrar voos baratos para lá, só depende da época que você vai comprar. Comprei com a Latam. Uma coisa que eu achei muito estranha nessa ida com a Latam foi que eu não como carne. Então, uma semana antes do meu voo, se eu não me engano, tem um prazo ali que você pode pedir uma refeição especial. Quando lá diz no voo que vai ter refeição e tal, e não só um snackzinho, se você tem alguma restrição alimentar, você tem que entrar em contato com a companhia e solicitar uma refeição diferente. Então, eu solicitei uma refeição vegetariana. Só que chegou na hora, eles falaram que não tinha nenhum pedido de refeição vegetariana, e tinha eu e mais uma outra pessoa no avião, porque a comissária falou que também não comia carne, também disse que tinha feito o pedido, mas eles não receberam, tanto para ir quanto para voltar. Enfim, o nosso almoço e janta, né, foi exatamente a mesma coisa, para ir e para voltar. Era um sanduíche assado com queijão, queijo e presunto. Como eu não tenho problema nas comidas encostarem na carne, eu simplesmente tirei o presunto, simplesmente tirei o presunto e descartei. Eu tenho muito dó de jogar comida fora, mas como eu estava viajando sozinha, eu não ia oferecer pra pessoa que estava sentada do meu lado, que eu não faço ideia de quem é. Então eu simplesmente tirei, enrolei no papel e tal, e comi o pão com queijo e fechou, né? Mas foi muito estranho. Eu gosto muito de viajar com a Latam, uma companhia muito boa, mas dessa vez não sei por que eles não fizeram uma refeição diferente, mas tudo bem. Sobre dinheiro e seguro viagem e eSIM. Então eu peguei um eSIM com a Nomad, né? Eu usei os cartões internacionais da Nomad e da Wise. A Wise eu já usei na segunda vez que eu fui para Europa, usei só ele, e a Nomad eu fiz agora início do ano. Foi muito bom ter feito da Nomad porque teve alguns lugares que por algum motivo que eu não sei qual, a Wise não funcionou. Então a Nomad quebrou esse galho para mim. Eu não levei dinheiro físico, porque antes da minha viagem eu tive alguns problemas, assim, aconteceu um rolo muito grande e eu acabei não conseguindo ir buscar dinheiro físico para poder levar, então eu fiquei só com os cartões. O chip internacional eu usei um da Nomad mesmo. Tinha lá um que era tantos dias e era grátis e tal, então eu usei o da Nomad. Assim que eu cheguei lá no Chile, eu já ativei ele, né? É um eSIM, então você baixa ele, alguma coisa assim, daí você bota um código e ele começa a funcionar, mas você só pode fazer isso no país que você colocou lá que vai estar usando, né? Então eu cheguei no Chile, já ativei e a internet funcionou muito bem. Ok. O seguro viagem, que é muito importante, eu tinha visto alguma coisa que não é necessário, não é obrigatório aqui na América do Sul. Se você vai sair do Brasil para visitar algum país da América do Sul, não é obrigatório, mas eu prefiro fazer só por garantia. Então eu fiz um seguro viagem também com a Nomad, que tem uma parceria com a Assist Card dentro do aplicativo, então daí você ganha um desconto, selecionei ali que eram 3 dias e tal, e fiz com eles também, paguei bem baratinho, eu vou ver se eu acho o preço e vou colocar aqui do lado. Então foi, cartão da Wise, cartão da Nomad, eSIM da Nomad e o seguro de viagem Assist Card, o mais baratinho lá, mais simples, para 3 dias, estava ótimo.
O voo foi bem tranquilo, passamos sim por cima dos Andes, eu finalmente vi como é que é os Andes de cima, é muito lindo, tava começando a ter umas nevezinhas assim, tava muito bonito, não teve tanta turbulência, se eu não me engano até teve mais turbulência para ir do que para voltar, a volta foi à noite também, né, mas ainda assim era claro quando eu passei por cima dos Andes. O voo foi muito tranquilo, a vista foi muito linda. Chegando lá, assim, uma paisagem totalmente diferente. Pra onde você olha tem montanha, assim, é muito bonito, sabe? Peguei dias lindos, assim, lá. E foi muito bom o voo. Aí logo que você chega lá no aeroporto, tem uma placa lá que você tem que preencher uma declaração que você não tá levando nada ilegal, enfim, que é pra eles saberem o que que você tá levando, quem você é, da onde você veio, quando você vai embora. Preenche ali, escaneia o QR Code e daí depois você pode seguir a viagem. Você não pode perder o comprovante que vai emitir esse aplicativo, né? Tem que ficar com ele o tempo todo, porque eles vão solicitar na entrada do país, vão solicitar na saída também. Lá no aeroporto, eu precisava de um transfer para ir pro hotel. Então eu fiquei meio assim de pegar ônibus e tal, fiquei meio com receio. Eu falei, vou pegar aqui uma empresa, né, pra poder me levar. Até eu tinha pensado em alugar um carro, só que daí eu pensei, não, né, muita burocracia, vou acabar gastando muito e tal. Então eu fui em uma dessas empresas, também é bom você ir nas empresas que estão ali dentro do aeroporto, não fora, porque pode ser golpe, você pode se dar mal, então você tem que pegar nessas que são credenciadas, que estão dentro do aeroporto. Aí peguei uma dessas, né, combinei ali quanto que ia ficar para ir até o hotel, e aí eu peguei o mais barato, que era você dividir com outras pessoas, né? Então era uma van assim, né? E aí ele foi deixando cada um num ponto, me deixou no meu hotel também. Foi bem tranquilo, paguei ali na hora, paguei com a Wise, né? Ali deu certo. E só tive que aguardar um pouquinho até chegar as outras pessoas, e daí o cara nos levou pro hotel. E foi o mesmo cara que eu usei pra voltar pro aeroporto também depois, né? Segurei o contato lá e foi ele que eu chamei pra me levar pro aeroporto depois pra voltar pra casa. Lá no hotel, eu peguei um hotel no bairro Lastária, vou colocar o nome do hotel aqui do ladinho. É um bairro bem localizado, muito bonito, bem tranquilo, era perto de uma praça, assim, sabe, bem legal, tinha vários cafezinhos ali perto. Fui tomar um café também, final da tarde ali, aí tinha um cachorrinho ali de um cliente, ficava lá junto comigo, assim, foi bem legal, sabe, o pessoal bem simpático. Eu já tentei falar espanhol, mas não consigo. Então eles pediram se eu preferia falar espanhol ou inglês. Né, eu expliquei ali toda envergonhada que eu não tinha capacidade de falar espanhol, então a gente seguiu em inglês, tanto no hotel que eu estava, quanto no café que eu fui, né. Aí, final da tarde, né, cheguei lá e tal, o hotel era bem tranquilo, sabe, cheguei, tomei um banho, fazer um tour do quarto do hotel. Então, essa aqui é a porta de entrada. Aqui já tem uma pia com espelhinho. O banheiro. A cama. Os armários. Tem o frigobar aqui já com 2 águas. Tem ar-condicionado, TV. E essa é a vista. Muito bem limpinho, recepcionistas bem queridos, assim, foi muito bom. Final da tarde, saí para dar uma caminhada, que foi o momento que eu fui tomar o café, né? Dei uma olhada ali por perto, conheci alguns mercados, até passei uma raiva, porque daí o cartão não tava funcionando, não conseguia, de repente bloqueou, e daí, nossa, foi uma função até eu conseguir desbloquear o cartão, e num outro mercado, que eu já tinha passado vergonha naquele mercado menor. Enfim, consegui dar uma passeada antes de anoitecer, porque lá em Santiago do Chile é meio cabuloso à noite. Até eu não consegui fazer nenhum vídeo, mas tinha uns carros da polícia lá, eu não sei se é uma polícia diferente da polícia civil e tal, que tem ali, sabe? Mas assim, os carros pareciam um Mad Max, sabe? Cheio de grade na frente, assim, o suporte pra arma, uns negócios muito louco. E à noite, tipo, era pau comendo, entendeu? Era sirene, era muita viatura.
atrás das pessoas, tipo, de noite era loucura. Tipo, quando começou a baixar o sol, assim, sabe, bastante gente na rua, porque tem umas feirinhas, tem uma música ao vivo e tal, só que tem alguns lugares que é meio cabuloso, sabe, mesmo nesse bairro ali. Então começou a escurecer, entendeu? Eu já voltei pro hotel e até tinha umas sirenes, assim, sabe, tipo, o tempo todo, enfim, loucura. No dia seguinte, né, isso foi na sexta-feira, no dia seguinte, então no sábado, decidi levantar cedinho, tomar um café da manhã gostosinho, né, bem, assim, o pessoal da recepção, daí foi uma outra moça já no café da manhã, lógico, outro turno, e muito querida, muito atenciosa, assim, sabe. Tomei meu café, subi, me arrumei, e aí eu fui, né, dar uma passeada, assim, bem cedinho, tipo, eu saí, tava tudo fechado ainda, e aí eu tava lá, né, tirando fotos e coisa, mas eu tava ficando bem esperta, porque eu já tava ligada que o pessoal lá tem costume de roubar celular, né, já tava meio ligada. Só que teve um momento que eu estava indo para o Museu de Armas, que era um lugar que eu queria muito conhecer, e nesse exato momento a rua estava vazia, eu estava numa calçada larga, e a minha mãe me mandou uma mensagem no WhatsApp. E quando eu fui responder a mensagem no WhatsApp, dobrou a esquina atrás de mim, veio uma moto não sei da onde, subiu na calçada e ele simplesmente pegou o celular da minha mão e se mandou. Agora você imagine, eu sozinha num país totalmente diferente, que não fala muito o meu idioma, ou melhor, não fala nada o meu idioma, fala pouco inglês, porque apesar do hotel e do café o pessoal saber falar inglês, de resto ninguém fala inglês. Então, assim, eu entrei no desespero na hora. Pensei, ali tem minha passagem, tem meus documentos, tem tudo, sabe? Ainda que eu não deixe o cartão físico na capinha do celular, né? Pelo menos isso eu não faço. Mas, assim, tava tudo ali, sabe? E o celular tava desbloqueado. Pensei, se ele quiser tirar meu dinheiro da conta, ele vai conseguir, sabe? Então, eu comecei a correr, desesperada, meu celular, sabe? Porque nessa hora você esquece que eles não falam teu idioma. E eles não falam celular, eles falam telefone, um negócio assim. Então eu saí correndo, tipo assim, no desespero, e a moto se mandou. E tipo assim, a moto era uma moto de delivery, só que não tinha a marca do delivery, não tinha placa na moto. O cara tava todo encapuzado, tipo, eu não sei nem, sabe, nem se era homem ou se era mulher, porque tipo, tava com luva, tava com balaclava, tava com óculos, tudo tava com um negócio no pescoço, você não conseguia ver nada. E se mandou, foi embora, a roupa tava toda preta, tipo assim, não tinha nada na moto que eu pudesse identificar pra polícia. E eu saí correndo e nisso tava saindo um casal de carro de dentro de uma garagem e eles pararam, né, e pediram o que aconteceu e tal. E eu falei que o cara roubou minha moto, me ajuda, não sei o quê. E daí, tipo assim, o cara já tinha se mandado, vai saber pra onde que ele tinha ido. Aí era ali do lado da delegacia, então eles me levaram pra delegacia, explicaram o que tinha acontecido, eu tava muito nervosa, eles deixaram usar a internet da delegacia pra poder falar, né, com as pessoas aqui no Brasil, o que tinha acontecido e tal. E daí eles falaram, assim, que não tinha o que fazer, porque os caras faziam isso mesmo, eles roubavam, na hora já desligavam o celular pra já reiniciar ele, tipo, resetar, enfim, pra você não consegui rastrear e eles só iam ligar um tempo depois. E realmente foi o que aconteceu. Eu só consegui rastrear o meu celular quando eu tinha voltado pro Brasil na segunda-feira. Então, né, resumindo, fui pra polícia, não fizeram nada pra resolver, disseram que não tinha o que fazer. Se eu quisesse abrir um boletim de ocorrência lá, que tem um outro nome, né, ia acabar demorando demais. Eu falei pra eles que eu ia voltar no dia seguinte pra casa, ia voltar no domingo e, tipo, isso eu ia conseguir fazer, falar com outras pessoas, assim, outras autoridades só na segunda ou na terça-feira. Então, sem condições de eu voltar lá, falei que não tinha como. Enfim, né, perdi o celular, tava ali muito abalada, não tinha um notebook, não tinha nada no hotel pra poder fazer minhas coisas, minha passagem de avião, tava tudo no celular. Hoje em dia é tudo no celular, entendeu? E foi muito aleatório, tipo assim, simplesmente eu peguei, fiz isso aqui e o cara e foi embora, entendeu? Esse casal, muito gente fina, assim, me acalmaram, sabe? Conversaram comigo, falaram que iam me dar um celular, que no caso foi esse daqui, inclusive, que tá carregando, tá sem a capinha, né? Comprei a capinha agora, eles foram lá, compraram esse celular pra mim, colocaram um chip com internet pra pelo menos ter o suficiente pra eu poder voltar pra casa. E a gente foi lá no Sky Costaneira, que tava lotado, que era um lugar que eu queria muito conhecer, só que não nessas condições, né? Então a gente foi lá no Sky Costaneira, eles compraram o chip pra mim, fizeram lá no nome dele e tal, deles,
me ajudaram, levaram, me deram carona pro hotel e tal, ficaram lá fora esperando eu entrar no hotel pra ver se tava tudo certo e tal, né? Fiquei ali com o WhatsApp deles, a gente ficou conversando e coisa. Enfim, assim, sabe, foi um casal que apareceu do nada ali e me salvou muito. Nossa, eu sou muito grata por ter topado, assim, com esse pessoal. Assim, eu fiquei muito assustada, mas depois eu só fiquei indignada, sabe? Voltei pro hotel, tomei um banho e tal, recuperei minhas contas de banco e coisa. Passado todo esse susto, eu não consegui aproveitar mais muito a viagem, né? Porque daí eu cheguei tarde já, né? Cheguei final da tarde no hotel, então já não era mais bom sair à noite, porque daí começa aquela folia de polícia e coisa, né? E no outro dia de manhã, eu acabei saindo ali pela volta também no parque, na volta do hotel e tal. Não fui muito longe, né? Porque depois eu tinha que pegar o transfer, tinha que chegar cedo no aeroporto, né? Caso tenha alguma alteração no voo, você tem que chegar um pouco cedo. Então eu fiquei mais ali perto do hotel, comprei uns negocinhos pra comer e tal. Voltei, tomei banho, arrumei minhas coisas, chamei o transfer, né? Só que daí minha internet por algum motivo tinha parado de funcionar, então eu torci pro transfer me levar. Fomos pro aeroporto, peguei o avião de volta e voltei pra casa. Assim, ó, depois de um turbilhão de coisas, né? Não consegui recuperar todas as fotos e vídeos dos lugares que eu fui, porque o backup estava feito para fazer só, estava programado para ser feito só com Wi-Fi e não com a internet móvel. Então eu acabei perdendo, tipo assim, eu só não perdi o que eu mandei pro WhatsApp da minha família e dos meus amigos. Isso ficou salvo nas conversas, né, quando eu recuperei o WhatsApp. Aí ficou salvo ali nas conversas, mas o que eu tinha no iCloud, que eu tirei muita foto, fiz muito vídeo, fiz muito vlog, eu acabei perdendo tudo porque não deu tempo de fazer o backup, né? Então agora quando eu for viajar, eu vou fazer o backup, né, pra poder ficar tudo ali, porque se me roubarem o celular de novo, que eu espero que não aconteça, pelo menos as fotos e vídeos eu vou ter. E eu comprei uma coisa também pra isso não acontecer mais. Eu comprei isso daqui. Ele vem com um negocinho de plástico aqui, daí você coloca por dentro da capinha do celular e aí você amarra no seu pulso, né? Ele vai ficar aqui por dentro da capinha e aí você pode amarrar isso aqui no seu pulso. Enfim, fora esse fato, o passeio foi muito legal, uma cidade muito bonita. Não consegui sair para ir ver, de fato, as montanhas, aquelas piscinas naturais, porque era longe, tipo, eu vi lá que pra ir de ônibus dava, tipo, umas 5, 6 horas, um negócio assim, e, tipo, é um passeio de dia inteiro, sabe? Então, não consegui fazer, infelizmente, porque eu queria conhecer a cidade, de fato, né? Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, o Chile é caro, tá? Pra vocês terem uma noção, assim, no aeroporto, tudo bem que aeroporto não dá pra comparar muito, porque geralmente as coisas são mais caras, mas assim, nas lojinhas que eu fui mesmo, eu não consegui trazer nenhuma lembrança de lá, porque o peso chileno tava muito caro. Por exemplo, tinha eu lembro que eu converti com a Wise, né? Tinha uns chaveirinhos, assim, bem bonitinhos e tal, umas coisas simples. E tava, tipo assim, convertendo o valor daquele chaveiro, em pesos chilenos, equivalia a 10 euros. Tipo assim, em 10 euros, na Europa, eu comprava 10 chaveiros. Ali eu comprava um. Então imagina, pra tá 10 euros agora, quanto que não tava em reais. Mas ainda assim, a experiência foi muito legal, a cidade é muito linda. Eu indico o passeio a Santiago do Chile, porém, comprem um negocinho desse daqui, e tomem muito cuidado com essas motos que não tem identificação. Fiquem ligados. Bom, pessoal, acho que é isso pro vídeo de hoje. Se eu esqueci de alguma coisa ou se vocês têm alguma dúvida que vocês querem saber sobre a minha ida para Santiago, deixem nos comentários, tá? Não se esqueçam de curtir e se inscrever no meu canal, que isso é muito importante para mim e ajuda o YouTube a distribuir o meu conteúdo para mais pessoas. Vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchauzinho!